Pessoal, nós vamos fazer um vídeo de fechamento um pouco diferente hoje, inclusive vai ser aberto a todos do canal aí, para que a gente possa tratar de um assunto importante que veio à tona em uma live que nós estávamos fazendo ontem sobre tendência de mercado. Presta atenção que isso pode te ajudar muito. Salve, amigos! Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, meus amigos, eu acredito que o fator principal, quando você começa a operar lá de manhã, e você percebe as primeiras movimentações do mercado, é você definir se o mercado está em tendência ou não. É óbvio. Por quê? Porque você tem setups operacionais que você deve utilizar em momentos de tendência e você tem setups operacionais que você deve usar em momentos de consolidação. Eis que então surgiu ontem essa pergunta muito inteligente durante uma live que nós estávamos participando, que foi a seguinte: Fabrício, quando que você define se o mercado está em tendência ou não? Presta atenção que você vai aprender a perceber isso de uma forma diferente hoje. Então vamos lá. Primeira regra que eu utilizo: o mercado abriu, não interessa o que esteja acontecendo. O mercado abriu, para mim, é mercado lateral. Simples assim, não tem discussão. Abriu o mercado aqui, tá? Fabrício, o que nós temos? Mercado lateral. Mercado em consolidação. E para mim, essa é uma regra indiscutível. O mercado sempre está lateral. O mercado sempre está em consolidação. Até que ele me prove o contrário. Eu vou repetir. O mercado abriu. Tá? O mercado está em consolidação. O mercado está lateral. Até que ele me prove o contrário. Então, quando o mercado abre, eu vou fazer uma entrada aqui num operacional de tendência. Eu vou entrar aqui no meu operacional, que é o Renko 2021. Quando ele dá um sinal aqui de compra, um branco, 2 verdes, eu vou comprar aqui? Evidente que não, meus amigos. Por quê? Porque para mim o mercado está lateral. Sempre o mercado abriu, o mercado está lateral, até que ele me prove o contrário. Por isso que eu não opero nos primeiros minutos. 20, 30, às vezes 60 minutos, eu não opero. Eu fico olhando o mercado lateral e observando se ele vai continuar assim ou se ele vai me provar que ele está em tendência. E na maioria dos dias, meus amigos, é isso que eu não falei sempre, eu falei a maioria dos dias, a gente observa esse cenário com a nuvem aqui, ó, deitada de lado, com um MACD fininho, com o preço cruzando para cima e para baixo a nuvem, tá? A maioria dos dias a gente percebe esse cenário, típico de mercado lateral. E eu utilizo muito suportes e resistências. Então eu tenho aqui o ponto de abertura, eu tenho a máxima do dia anterior, eu tenho o price guide, eu tenho a máxima, linha de máxima de 1%, eu tenho minha VWAP mensal, eu tenho ajuste, eu tenho mínima do dia anterior, eu tenho linha d'água. Então o meu gráfico é tudo riscado com suportes e resistências. Tá? Pode ver que ele tem uma série de linhas, como se fossem andares de um prédio. Sempre assim. Tá? Aí o que eu faço? Eu fico observando o deslocamento do preço com relação a esses andares. Concorda? Que ele se desloca diante desses andares? Quando que eu sei que o mercado está em tendência? Quando a gente percebe ele se movimentando através dessas linhas e passando sempre para os andares de cima. Eu tenho uma tendência de alta. Quando eu olho o preço se deslocando por essas linhas e passando sempre para os andares de baixo,
nós temos uma tendência de baixa. Para falar o português bem claro, eu preciso ver deslocamento do mercado de um patamar para outro, para eu ter uma tendência de alta. Eu preciso ter um deslocamento do mercado de um patamar para outro, para eu ter uma tendência de baixa. Agora, quando eu me deparo com esse cenário aqui, qual é a tendência? Passou por esse patamar, veio para esse, voltou para aquele, veio para esse, voltou para aquele, veio para esse, foi para aquele, até parece que ia emendar uma tendência de alta, voltou para o de baixo. Passou por de cima de novo, voltou para de baixo. Passou por de cima, passou, opa, vai pegar uma tendência, voltou para de baixo. E foi para de baixo. Mercado lateral, meus amigos. Então, observe qual é o comportamento do preço com relação aos suportes e resistências marcados que você tem na tua tela. E você vai conseguir identificar se o mercado está em tendência ou não. Agora, aí eu te pergunto, meu amigo, feito isso, então começou lá de manhã o dia, nós identificamos, tá? Ó, o mercado está lateral. Eu vou utilizar um setup de tendência? Evidente que não, meus amigos. Se eu identifico que o mercado está lateral, está andando de lado, automaticamente para mim aqui vira uma região de trap zone. Por quê? Como que você opera uma lateralidade, pessoal? Uma lateralidade você opera fazendo vendas alto na lateralidade e fazendo compras baixo na lateralidade. É ou não é? Então eu não vou usar um operacional de tendência se eu identifico um mercado como ele estava hoje de manhã. O que eu faço? Eu já venho aqui, olha, para um outro layout, onde eu tenho o meu gráfico preparado para operar reversões. Então está aqui o gráfico cheio de suportes e resistências, como eu costumo operar. E lá embaixo está o indicador lá do meu amigo do Conde, que é o Z-Score. Quem tiver interesses nesse indicador, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo do Conde, do meu amigo Conde, para você ter mais informações sobre ele. Mas o que esse indicador faz? Ele me mostra regiões de sobrecompra e sobrevenda, onde eu tenho uma maior possibilidade de ter uma reversão. Se eu sei que eu estou operando um mercado lateral, o mercado chega numa resistência importante, eu tenho o meu indicador mostrando que eu estou sobrecomprado. Pô, eu vou entrar aqui, eu vou vender aqui. Que foi a venda que eu fiz hoje de manhã lá com os meninos que operam comigo. Tá? Evidente, pessoal, que eu não vou fazer um uso de um operacional de tendência. Eu vou fazer o uso de um operacional de reversão, que foi a entrada que nós fizemos hoje de manhã. Então eu vejo tanta discussão entre operacional, qual que é melhor, qual que é pior, qual que tem um índice de acerto maior, qual que tem um índice de acerto pior, quando na verdade a maioria das pessoas não sabe quando usar um e quando usar o outro. E daí se embanana todo, acaba usando os operacionais de maneira errada e acaba às vezes deixando de lado uma ótima forma de operar, porque usou a ferramenta errada no momento errado. Agora, dá uma olhada como que o mercado abriu ontem. Tá? Ontem o mercado abriu aqui, olha, com gap de alta nesse patamar. Aí ele passou para cá. 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 Aí ele veio para cá. Aí ele veio para cá. Aí ele veio para cá. Repare que conforme o mercado foi se deslocando por esses patamares de suportes e resistências, ele não voltava para o anterior. Se consegue ver? E nesse cenário, o que acontece quando um setup de tendência dá entrada? Acontece isso aqui. E aí? Qual setup que é melhor? É o de reversão? Ou é o de tendência? Tanto faz, desde que cada um
seja usado no momento certo. Por isso eu deixo uma dica de ouro, meu amigo, que eu passo todos os dias de manhã para o pessoal do grupo de membros aqui do canal que acompanham lá o grupo do Telegram. Todas as manhãs eu falo a mesma coisa, pessoal, lá no grupo. A hora que abre 9 horas, o que eu falo, que eu escrevo lá para vocês? Espere! Espere! Você tem que olhar para o mercado para ver se ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Se ele vai se comportar dessa forma aqui, para você usar esse setup. Ou se ele vai se comportar assim, ó. Não como ontem, como hoje. Aqui, ó. Ou se ele vai se comportar assim. Tá? Dessa forma. Para você usar esse setup. Espere, você tem que aguardar o mercado se movimentar para você saber que tipo de operacional que você vai usar. Ok, meus amigos? Peço desculpas aí aos membros do canal que hoje não vai ter fechamento do dólar, senão o vídeo vai ficar muito longo. A partir de amanhã a gente já volta ao cronograma normal aí com o fechamento do índice e do dólar para vocês, tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você a ter um entendimento melhor sobre tendência do mercado. Eu sou o Fabrício, o Dentista na Bolsa. Deixo a você o meu grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!